Era mais um dia de gravação do programa Canta Brasil, famoso por descobrir talentos e expor aqueles que se aventuravam sem preparo. O estúdio estava repleto, as luzes brilhavam intensamente e as câmeras já se posicionavam em direção ao centro do palco. Quando uma mulher idosa, magra, com uma aparência fatigada e vestimentas desgastadas, entrou segurando um violão antigo e trêmulo, a plateia reagiu com murmúrios e risadinhas. Olha só, uma mendiga! Cochichou uma jovem entre os presentes, enquanto outra respondeu rindo. Essa aí deve estar perdida. Dona Dalva parou diante do microfone. Suas mãos tremiam e seu olhar estava voltado para o chão, tentando conter o medo e a vergonha. Um dos jurados, um homem de terno impecável e sorriso sarcástico, lançou um olhar para os colegas e disparou: Se você cantar bem, eu te dou um prato de comida. O público irrompeu em gargalhadas, mas Dalva permaneceu imóvel, sentindo o rosto arder de constrangimento. No entanto, ela respirou fundo e ajeitou o violão com a delicadeza de quem cuida de um velho amigo. Os jurados esperavam que ela desistisse, mas com uma voz suave e firme, declarou: Moço, eu só quero cantar. Nesse instante, o riso se extinguiu e um silêncio denso envolveu o estúdio. As câmeras se aproximaram de seu rosto e um foco de luz iluminou suas rugas, marcadas por anos de luta e solidão. A primeira nota saiu trêmula, quase tímida, mas à medida que a canção ganhava forma, sua voz se fortalecia, rouca, mas repleta de emoção. Era como se cada palavra representasse um fragmento da vida que ela havia perdido. Cada verso soava como uma confissão, e a plateia, que antes ria, agora não piscava. O jurado que a havia zombado engoliu em seco, impressionado. O som do violão, embora desafinado, possuía uma essência que tocava as profundezas da alma. Ao final, o que aquela idosa fez silenciou o país inteiro. Você já presenciou alguém ser humilhado antes mesmo de ter a oportunidade de demonstrar seu valor? Pois o que ocorreu naquele palco foi algo inesperado, capaz de tocar seu coração de uma maneira que você jamais esquecerá. Agora, compartilhe nos comentários de que cidade você está acompanhando essa história. Antes de subir ao palco, Dona Dalva era apenas mais uma entre os rostos esquecidos das ruas de São José do Rio Preto. Dormia sob a marquise de uma padaria fechada, envolta em um cobertor rasgado, com o violão sempre próximo ao peito. O que você acha que essa jornada representa para aqueles que se sentem invisíveis? Esse violão, que já fora novo quando a vida ainda tinha cor e esperança, acompanhava Dalva em suas caminhadas diárias pelas praças e feiras, onde ela entoava canções antigas que falavam de amor e saudade. Sua voz, mesmo suave, tinha o poder de capturar a atenção de algumas pessoas por breves momentos. Algumas, comovidas, deixavam cair moedas, enquanto outras desviavam o olhar, como se quisessem ignorar a cena. Em um fim de tarde, um homem proprietário de um bar modesto observou Dalva cantando sob a luz do sol e, tocado pela sua performance, aproximou-se, perguntando se ela não gostaria de fazer uma pausa, oferecendo-lhe um copo d'água. Dalva, agradecida, sorriu e explicou que se parasse de cantar, sentia que seu coração desmoronaria. O homem, impressionado, elogiou sua voz, afirmando que havia emoção em cada nota. Em resposta, Dalva comentou que sua voz era tudo o que lhe restava, pois o restante fora levado pela vida. Durante décadas, ela trabalhou como costureira, sendo reconhecida no bairro por suas mãos habilidosas e seu sorriso constante, até que se casou com Antônio, um caminhoneiro de temperamento forte e fala áspera, e teve um filho, Henrique. Entretanto, a felicidade foi efêmera, pois Antônio começou a beber e seu ciúme se transformou em um veneno corrosivo. Ele a forçou a abandonar o sonho de se apresentar em festas e nas rádios locais,
gritando que ela não deveria subir em palcos e destruindo seu violão em um de seus acessos de raiva. Com o passar do tempo, a vida tornou-se cada vez mais difícil. Um acidente de caminhão tirou Antônio de seu lado, levando consigo a última chama de estabilidade que restava. Dalva tentou continuar costurando, mas a idade chegou e as oportunidades foram se esvaindo. Quando percebeu, não tinha mais casa, dinheiro ou companhia. Em uma noite gélida, sentada na calçada, olhou para o céu e murmurou: Deus, se ainda houver algum propósito para mim, permita-me cantar apenas mais uma vez, só mais uma para que alguém me ouça de verdade. Foi nesse instante que um jovem chamado Rafael, um produtor musical sonhador, passou pela rua. Ele ficou paralisado ao ouvir aquela voz emergindo da escuridão e, curioso, aproximou-se lentamente perguntando se a música era dela. Dalva sorriu, sem levantar o olhar, e respondeu: É da vida, meu filho. Quando ela finalizou o primeiro verso, uma lágrima deslizou pelo rosto de uma mulher na plateia, e ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. Que mudanças essa nova oportunidade poderia trazer para a vida de Dalva? O que veio depois daquela apresentação transformaria não apenas a vida de Dona Dalva, mas também a de todos que assistiram. Rafael sentou-se ao lado dela na calçada, emocionado, e aquelas palavras acenderam uma chama dentro dela. Eu quero, respondeu ele determinado, e farei com que o Brasil te ouça. Era a primeira vez em muito tempo que alguém acreditava em sua voz. Assim, foi ali, entre a calçada fria e um violão desgastado, que o destino começou a se reescrever. Dona Dalva, antes reconhecida e querida, havia vivido um período em que a solidão não dominava sua existência. Na década de 70, ainda na juventude, ela se apresentava em bailes e rádios comunitárias da região, onde possuía uma voz doce, firme e repleta de emoção. Interpretava modas de viola, boleros e canções românticas que falavam sobre amor e esperança. Naquele período, Dalva era apenas Dalvinha, a jovem de sorriso radiante e cabelos longos, que sonhava em gravar seu primeiro disco. Quase conseguiu realizar esse desejo quando um locutor de rádio, amigo de seu pai, prometeu levá-la a São Paulo para um teste. No entanto, ela estava prestes a embarcar quando Antônio, o caminhoneiro, cruzou seu caminho. Ele era atraente, exibia o jeito rude dos homens das estradas, mas tinha uma maneira encantadora de se expressar. Nos primeiros momentos, tratava-a como uma joia preciosa, comparecendo a todos os seus shows e aplaudindo com orgulho, dizendo: Minha mulher canta que é uma bênção. Entretanto, com o passar do tempo, o ciúme dele começou a se manifestar em pequenas atitudes. Primeiro, ele não queria que ela se apresentasse de vestido, e depois afirmava que não apreciava os olhares dos homens durante suas performances. Você canta para mim, não para esses vagabundos, dizia trancando o portão. Dalva, tomada pela paixão, acreditava que isso era amor, e assim deixou os palcos para passar a costurar em casa, cantando apenas enquanto realizava tarefas domésticas. A música, que antes era seu refúgio, transformou-se em uma lembrança, mas sua voz nunca desapareceu. Com o tempo, o ciúme se converteu em raiva. Antônio começou a beber, gritar e, numa noite, destruiu o velho violão que seu pai lhe havia dado. Nunca mais quero ouvir essa cantoria dentro de casa, bradou, arremessando os pedaços no quintal. Dalva chorou em silêncio, recolheu os fragmentos do instrumento e os guardou em uma caixa, prometendo a si mesma que um dia voltaria a Cocide a cantar. Contudo, o tempo foi cruel, e as esperanças pareciam se desvanecer. Antônio sofreu um acidente na estrada e jamais retornou. A vida de Dona Dalva se tornou um turbilhão sem retorno após a morte de Antônio e o fechamento de sua pequena oficina de costura. Ela ainda tentou manter-se firme, costurando para vizinhos e realizando pequenos concertos.
Mas sua visão começou a falhar, as mãos tremiam e os clientes desapareceram. Em um determinado dia, o proprietário da casa lhe apareceu com um aviso em mãos e disse: Dona Dalva, peço desculpas, mas vou precisar da casa. Já se passaram 3 meses desde que a senhora pagou o aluguel. Ela permaneceu paralisada, o papel amassando entre os dedos. Eu sei, seu Osmar, mas vou resolver isso. Tenho algumas encomendas para entregar. Ele respondeu: A senhora sempre diz isso, mas eu também tenho uma família, compreende? Eu deixei a senhora ficar até onde foi possível. 2 semanas depois, ela estava na calçada com uma mala de roupas e o velho violão. Ficou ali parada por horas, contemplando a casa que já não lhe pertencia. As pessoas passavam apressadas, ignorando sua presença. A morte dele deixou um vazio imenso, mas também uma estranha liberdade. Dalva voltou a cantar sozinha em casa, embora já fosse tarde demais. O bairro se transformou, os amigos se foram e os palcos que conhecia desapareceram. Sua vida se tornou uma repetição de dias monótonos, costura, solidão e saudade. Até que um dia seu corpo se cansou e as encomendas cessaram. Dalva saiu com uma mala, o violão remendado e um resto de dignidade. Naquele instante, a antiga cantora se transformou em uma mulher invisível. Começou a cantar nas esquinas para sobreviver. Mesmo assim, nunca perdeu a doçura no olhar. Certa vez, um rapaz perguntou: Dona, por que a senhora ainda canta mesmo com tanta tristeza? Ela respondeu, olhando para o horizonte: Porque é cantando que eu me lembro quem eu fui e o que vivemos ninguém pode tirar. Essa força oculta sob o peso dos anos um dia a conduziria de volta a um palco que mudaria tudo. Uma fina chuva começou a cair, e ela caminhou sem destino. Foi dormir pela primeira vez na rua, atrás de uma banca de jornal fechada. O chão era frio e o barulho da cidade parecia zombar dela. Nos dias seguintes, aprendeu a sobreviver sem ter para onde voltar. Passou fome, sentiu medo, mas o que mais a feriu foi a solidão. Numa manhã, ouviu uma criança perguntar à mãe: Mamãe, por que aquela vovó dorme na rua? E a mãe respondeu sem nem olhar: Porque não tem ninguém por ela, meu filho. Como seria a vida se as pessoas parassem para ver além das aparências? Dalva engoliu em seco. Ninguém por mim, repetiu baixinho. Naquela noite decidiu cantar novamente. Pegou o violão e começou uma canção antiga, daquelas que aprendeu com o pai. Sua voz ecoou entre os prédios, fazendo alguns pararem. Um homem deixou uma moeda, outro um pedaço de pão. Assim, entre o cimento e a dor, nasceu uma nova rotina. Toda manhã, levantava-se, sacudia o cobertor e ia para a praça central, onde cantava modas antigas e músicas que lembravam o sertão. A música se tornou seu jeito de se manter viva. Certo dia, um grupo de jovens passou por ela rindo, e um deles zombou. Olha aí a cantora das calçadas. Ela sorriu e respondeu sem raiva: Enquanto eu tiver voz, meu filho, eu canto, e quem canta não morre. Porém, em seu íntimo, ela se encontrava em lágrimas. Às vezes, durante a noite, encolhia-se e suplicava em silêncio: Deus, se ainda sou útil para algo, me mostre, conceda-me apenas uma oportunidade de ser ouvida novamente, mesmo que seja a última. O clamor dela foi atendido de uma forma que jamais poderia imaginar, pois poucos dias depois o destino lhe apresentaria o jovem que transformaria sua vida, Rafael. É nesse momento que a narrativa começa a tomar um novo rumo, um caminho inesperado. No fim da tarde, os raios do sol incidiam de maneira torta nas fachadas de São José do Rio Preto, enquanto as buzinas impacientes da Avenida Badibacite preenchiam o ambiente. Dona Dalva estava encostada em um poste próximo ao semáforo, com seu violão desgastado sobre os joelhos, afinando-o de ouvido. Entoou suavemente uma canção antiga, apenas para afastar a melancolia. Sua voz, inicialmente hesitante, logo se tornou encorpada e calorosa.
carregada da saudade que somente aqueles que perderam muito conseguem expressar em uma melodia. Nesse cenário, Rafael, com 27 anos e produtor musical de uma casa de shows no centro, atravessava apressadamente a faixa de pedestres, segurando um sanduíche e com os fones de ouvido pendurados no pescoço. Parou subitamente, como se houvesse tropeçado em algo invisível. Virou-se lentamente, buscando a origem daquela voz. Avistou a idosa, viu o violão e permaneceu ali. Com cautela perguntou: "A senhora canta assim sempre?" Dalva levantou os olhos sem pressa, o rosto marcado pelo sol, com os cabelos presos em um coque apressado. Com um pequeno sorriso, respondeu: "Canto quando a dor aperta. Aí eu solto um pouco." Rafael se aproximou respeitosamente. "Posso me sentar?" indicou o meio-fio. "Meu nome é Rafael." "Claro, meu filho. Eu sou a Dalva." Ele estava sem saber como iniciar a conversa. Ou sabia, mas as palavras lhe faltavam. "Essa qualidade que a senhora tem na voz não é comum. Não se trata de volume, mas de verdade." Rafael, que trabalha com música e produção, comentou que fazia tempo que não parava na rua por causa de uma canção. Uma brisa suave trouxe o aroma de chuva, enquanto o sinal abriu, fechou e abriu novamente. Ele então ofereceu metade do sanduíche. "Aceita? Está inteiro. Comprei agora." Dalva hesitou um instante, mas logo respondeu: "Aceito sim, mas vou te pagar com outra música, senão fico sem graça." Ela desviou o olhar para o violão e em seguida cantou uma canção diferente da primeira, com mais vigor, relembrando as antigas rádios do interior. Ao final, uma jovem que aguardava o ônibus aplaudiu suavemente, como se estivesse em uma igreja. Rafael respirou fundo, decidido. "Dona Dalva, a senhora aceitaria gravar um áudio amanhã no estúdio onde trabalho? Sem compromisso, apenas para registrar." Ele desejava que mais pessoas escutassem sua voz. A senhora não estava sozinha nessa rua, de jeito nenhum. Esse timbre precisava ser ouvido. Ela apertou as mãos, um pouco apreensiva. "Estúdio. Não tenho roupa adequada para essas ocasiões. E nem os documentos em ordem, meu filho." Rafael, por sua vez, tentou tranquilizá-la. "Roupa a gente dá um jeito. Documentos também. O estúdio fica no centro, na rua Bernardino. Eu te busco às 7:30 da manhã. Que tal? Tem café e a senhora escolhe-me as músicas do seu jeito, sem pressa, sem empurrões." Dalva observou a cidade apressada, com carros e pessoas correndo em todas as direções. Enquanto isso, a ideia de um espaço com paredes revestidas de espuma e bons microfones parecia um sonho, um fragmento do passado que retornava. "Se eu for, será para cantar do meu jeito, sem firulas. Eu só sei o que a vida me ensinou." Rafael sorriu, satisfeito. "É exatamente isso que eu quero." Ele então sugeriu: "Pode levar seu violão, e se a senhora permitir, eu gravo um trecho no meu celular agora. Apenas um refrão. Prometo que não vou postar em nenhum lugar sem sua autorização. É só para eu não perder a sensação." Dalva concordou com a cabeça, afinou uma corda com a outra e encostou a boca no microfone improvisado do celular. Ela soltou um lamento, bonito e firme, que fez dois motoboys tirarem o capacete para ouvir melhor. Rafael finalizou a gravação com as mãos tremendo. "Amanhã cedo estarei aqui às 7:30. Eu juro." "Está jurado", respondeu Dalva e logo acrescentou: "E jure mais uma coisa: se eu não me sair bem, você fala sem me humilhar. Já passei por humilhações demais, sem humilhações." Essa troca de promessas selou um novo capítulo na vida de ambos, repleto de expectativas e esperanças. "Nunca mais", respondeu ele, olhando nos olhos dela. Na manhã seguinte, Rafael apareceu com um casaco leve, uma garrafinha de café e um pão doce. "Vamos, dona Dalva, vamos", ela disse, abraçando-se o violão como se segurasse o braço de alguém querido. Ao chegarem no estúdio, os primeiros momentos foram de estranhamento.
Com a luz baixa e o cheiro de madeira, o fone grande abafava o mundo ao seu redor. Rafael apresentou a equipe reduzida, o técnico de som Lucas e a recepcionista Bia, pedindo discrição e respeito. Dona Dalva fez o teste de microfone, dizendo seu nome e a música que iria interpretar. Meu nome é Dalva e eu vou cantar o que nunca deixei de cantar. No primeiro take, arrepios já surgiram. No segundo, lágrimas. No terceiro, um silêncio absoluto na sala de controle. Lucas girou o botão do talkback e exclamou: Caramba, Rafa, isso aqui é ouro! Ouro de verdade! Embora Rafael estivesse receoso de exagerar, decidiu ser cauteloso. Ele indagou a Dalva se poderia compartilhar aquele registro com um amigo que trabalhava em um programa de talentos, assegurando que não enviaria nada sem a sua autorização. Ao ouvir a palavra programa, Dalva suspirou, relembrando episódios desagradáveis, risadas, humilhações e olhares apontados para ela. Fitou o espelho da cabine e viu a jovem que um dia foi Dalvinha. Se for para cantar, eu vou. Só não me deixe sozinha. Rafael respondeu. Não se preocupe, estarei ao seu lado até o fim. Na tarde daquele dia, ele enviou o áudio e em poucas horas recebeu uma ligação. Pediam que a cantora de rua comparecesse para uma triagem ao vivo no dia seguinte para o Canta Brasil, pois havia uma vaga disponível devido a uma desistência de última hora. Rafael comunicou a Dalva com calma, escolhendo as palavras com atenção. É a sua oportunidade. Ninguém vai rir de você. E se rirem, transformaremos isso em algo grandioso. Prometo que estarei ao seu lado no palco. Ela segurou a alça do violão como se estivesse segurando uma mão amiga. Estou assustada, mas tenho ainda mais medo de nunca mais cantar. Me leva. Na noite anterior ao teste, Dalva ficou em uma pousada simples, indicada pela produção, nas proximidades do estúdio. Tomou um banho quente e vestiu um vestido discreto que Bia havia separado, além de um casaquinho que não apertava os ombros. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muitos anos, penteou o cabelo com cuidado. Ainda dá, disse ao seu reflexo. Enquanto a voz ainda estiver aqui, ainda dá. Rafael enviou uma mensagem. Amanhã às 8 horas eu te encontro no saguão. Ela respondeu com um simples obrigada, finalizando a Consnide a conversa. Seu coração batia como antes de um baile, quando as rádios tocavam sua música favorita. O destino finalmente havia marcado hora e lugar para reabrir a porta que a vida lhe havia fechado. Sem imaginar a magnitude do que estava por vir, Dalva adormeceu, ouvindo em sua mente os aplausos do passado que um dia a reverenciou no interior. Vai, Dalvinha, vai cantar. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia surgido, Rafael chegou à porta da pousada com o coração acelerado. O estúdio havia enviado a confirmação de que Dona Dalva estava oficialmente inscrita no programa Canta Brasil. Ela, por sua vez, já estava pronta, sentada em uma cadeira de madeira na varanda, com o violão no colo e o olhar distante. Embora parecesse tranquila, por dentro estava em frenesi. Dormiu bem, Dona Dalva? Perguntou Rafael, tentando disfarçar a própria ansiedade. Ela sorriu serenamente. Dormi? Sim. Quando a alma se enche de medo e esperança ao mesmo tempo, o corpo até se aquieta. Eles se dirigiram de carro ao local das audições. Um imponente teatro no coração da cidade, repleto de banners vibrantes e longas filas. Jovens, adultos, duplas sertanejas e corais de igreja estavam todos ali em busca do mesmo sonho. Entretanto, Dalva se destacava de maneira singular no meio daquela multidão. Magra, trajando um vestido modesto e um lenço ao redor do pescoço, sua presença atraía olhares não pelo brilho, mas pela simplicidade. Na recepção, uma funcionária analisou a ficha dela e levantou as sobrancelhas. Idade: 68. Profissão: cantora da vida, respondeu Dalva com um leve sorriso. A atendente, disfarçando o espanto, carimbou a ficha e indicou: A senhora é a próxima.
logo após a dupla Irmãos Lima. Rafael tentou acalmá-la. Vai dar tudo certo, é só cantar como sempre fez. Eu sei, meu filho, mas o que me assusta não é cantar, e sim o olhar dos outros, retrucou ela, revelando sua vulnerabilidade. Enquanto aguardavam, uma jovem cantora na mesma fila comentou com um amigo: Olha, essa senhora deve estar perdida. E soltou uma risadinha cochichando algo. Dalva ouviu, mas optou por ignorar. Abaixou a cabeça e acariciou o violão, buscando conforto na familiaridade do instrumento. Quando finalmente chamaram seu nome, o ruído da plateia e o brilho das luzes quase a desorientaram. Dona Dalva de Souza, pode entrar, anunciou o apresentador. Seu coração disparou e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Do outro lado do palco, três jurados, dois homens e uma mulher, a observavam com expressões confusas. Como ela enfrentaria esse desafio e o que o futuro reservava? O público riu baixinho. Um dos jurados, que mais tarde seria lembrado por uma frase cruel, inclinou-se para o no microfone e perguntou: Dona Dalva, a senhora veio cantar mesmo? Vim, respondeu ela. E se a senhora ganhasse o prêmio, o que faria? Após uma breve reflexão, ela disse: Eu compraria um teto e um café quentinho para compartilhar com quem tem frio. Essa resposta provocou uma explosão de gargalhadas na plateia. O jurado continuou: Certo. Então, se cantar bem, eu te dou um prato de comida. O riso se espalhou por toda a audiência. Nos bastidores, Rafael levou as mãos à cabeça, mas Dona Dalva permaneceu firme. Com os olhos fechados e uma respiração profunda, ela respondeu serenamente: Pode deixar o prato preparado, então? Um silêncio profundo tomou conta do auditório. Com determinação, a mulher ajustou o microfone, posicionou o violão e começou a tocar. A primeira nota soou trêmula, mas logo se firmou, preenchendo o teatro com sua melodia. Ela interpretou Romaria de Réu Regina, transmitindo uma sinceridade que tocava a alma. Sua voz, clara e melancólica, parecia resgatar as décadas perdidas a cada verso. Gradualmente, o público, antes zombeteiro, começou a se silenciar, e uma senhora na plateia não conseguiu conter as lágrimas. Um dos jurados engoliu em seco, visivelmente tocado. No meio da melodia, Dalva ergueu o olhar e sussurrou entre os versos: Essa é para quem nunca abandonou o canto, mesmo sem plateia. Ao concluir, um silêncio profundo envolveu o ambiente. O jurado que antes ria, agora exibia olhos marejados, sem saber onde esconder o rosto. Nos bastidores, Rafael, atrás da cortina, se emocionava, transbordando orgulho. Naquele instante, Dona Dalva deixava de ser apenas uma mulher das ruas para se transformar em uma artista renascente diante de um país inteiro. Foi ali, sob os holofotes e o olhar atônito da audiência, que sua história deixou de ser uma tragédia para se converter em um símbolo de esperança. A notícia surpreendeu a todos. Após o término da triagem, a direção do programa decidiu incluir Dona Dalva no palco principal da gravação. A partir daquele dia, com o auditório lotado e as câmeras prontas, a pequena comoção que ela havia provocado no auditório menor, onde poucos a viam e respeitavam em silêncio, não seria nada comparado ao que estava por vir. Rafael recebeu a mensagem da produção no corredor e, tentando manter a calma, mostrou-a a ela no celular. Vão te chamar para o grande palco, Dona Dalva. Ele respirou aliviado, ciente da importância daquele momento. É agora. Ela acariciou o lenço ao redor do pescoço, arrumou o vestido simples e sentiu as pernas fraquejarem. Se eu cair, você me levanta. Eu te levanto antes de você cair, respondeu, firme. Nos bastidores, a agitação era intensa, com produtores verificando pontos eletrônicos, maquiadores em correria e técnicos ajustando microfones. Uma jovem da produção se aproximou com delicadeza e perguntou: Dona Dalva, a senhora prefere cantar sentada ou em pé? Em pé,
Sempre conversei com Deus em pé, respondeu segurando o violão. Rafael a conduziu até a marca no chão, o X branco onde deveria parar. Do outro lado das cortinas, a plateia emitia um burburinho típico de quem veio para se divertir e, se possível, presenciar algum tropeço. O apresentador, aquecendo a multidão, anunciava atrações e fazia piadas. Agora, me conta uma coisa nos comentários. Você acredita que a voz de alguém pode mudar o destino? Os jurados principais tomaram seus lugares, formando uma nova tríade renomada, reconhecida em todo o Brasil. Um assistente de palco soprou. Na sua entrada, espere o sinal da luz azul. O microfone é o do centro. A câmera 2 vai focar em você no primeiro acorde. Tudo certo? Tudo! Ela respirou fundo e afirmou: Não fujo de câmera. Rafael se inclinou levemente e a lembrou da primeira canção, aquela da praça. Mesma respiração, mesma coragem. Eu lembro, respondeu ela, pousando a mão sobre a dele por um instante. Obrigada por me trazer de volta. Com as cortinas começando a se abrir, a luz do palco iluminou seu olhar e o apresentador sorriu para ela. Apresentamos diretamente de São José do Rio Preto Dona Dalva de Souza. O público a reconheceu, magra, vestindo roupas simples e com um violão desgastado. Surgiram risos. Ah, não acredito! E olhares tortos. Um dos jurados cruzou os braços, avaliando-a com um semblante crítico, enquanto o outro ajustou o microfone com um leve deboche nos lábios. Dona Dalva, não é? Indagou o jurado central. O que a senhora veio fazer aqui? Cantar, respondeu ela com clareza, e sua voz ecoou firme. Se a senhora cantar bem, eu desço e trago um prato de comida. Ele esboçou um sorriso torto e provocou. Claro, topa. Algumas risadas altas se espalharam, enquanto outros se entreolharam incomodados. Rafael, atrás da cena, fechou o punho com força, e a câmera 2 focou seu rosto, que apresentava rugas profundas e olhos fundos, mais decididos. Traz dois, respondeu, sem uma pitada de ironia. Um para mim e outro para quem está com fome lá fora. A plateia reagiu com um ó involuntário, e o jurado por um instante perdeu a pose. Dona Dalva então ajustou o pedestal, conferiu a afinação de ouvido e tocou as cordas. O primeiro acorde soou trêmulo, como um pássaro testando suas asas. Ela respirou uma vez mais, longa e profundamente, mergulhando fundo em um poço para trazer água à superfície. E então começou a cantar a nota inaugural, uma linha tênue que se expandiu, preenchendo cada frase. Os risos diminuíram e um casal nas primeiras fileiras se inclinou para frente. A câmera se aproximou ainda mais, capturando a vibração dos lábios e o leve tremor do queixo. Na bancada, a jurada-se à esquerda, antes imersa em suas anotações, levantou lentamente o olhar, surpreendida pela intensidade daquela voz, quente, antiga e inegável. Nos bastidores, Rafael se esqueceu de respirar, enquanto Lucas, o técnico que gravara com ela pela manhã, observava no telão e murmurou: É a mesma de hoje cedo, só que maior. Dona Dalva segurava as sílabas com a paciência de quem sempre costurou a vida, sem pressa, sem adornos, conferindo a cada palavra o peso exato. O teatro, acostumado ao espetáculo, reconheceu ali algo mais profundo, uma verdade. Assim, a canção avançou pela primeira estrofe, e ao chegar ao refrão, a voz dela se elevou a um novo patamar. Não foi um grito, mas uma entrega que transcendia o microfone, dispensando qualquer cenário. O ar do teatro pareceu recuar, abrindo espaço para aquela emoção. Quando a última palavra do refrão se suspendeu, um silêncio tão denso pairou sobre o ambiente que até os refletores, normalmente barulhentos, pareciam respeitar aquele momento. Era um silêncio profundo, que antecede momentos marcantes, quando todo um país inconscientemente prende a respiração em uníssono. Dona Dalva direcionou seu olhar para a meia luz intensa,
como se estivesse relembrando alguém muito querido do passado, e continuou a cantar. O que se desenrolou a partir desse ponto, ninguém presente naquele teatro jamais conseguiria esquecer. O espaço, que antes vibrava com risadas e murmúrios, foi tomado por um silêncio cortante. As pessoas estavam estáticas, como se ninguém soubesse se poderia respirar sem romper a magia do momento. Dona Dalva mantinha os olhos cerrados, as mãos ainda repousadas sobre o violão. O microfone capturava o suave som de sua respiração, enquanto sua voz, forte e carregada de emoção, reverberava pelas paredes do estúdio. A jurada mais nova, reconhecida por sua severidade e críticas afiadas, levou a mão à boca, tentando segurar as lágrimas. Meu Deus! Sussurrou baixinho. Isso não é apenas uma voz, é uma narrativa inteira. Que histórias poderíamos contar através de uma única canção? O jurado, que antes havia zombado de Dalva, olhou para o chão, recordando a frase cruel que pronunciara: Se você cantar bem, eu te darei um prato de comida. Agora, essa declaração o envergonhava diante de centenas de pessoas e de milhões que assistiriam posteriormente. Tentou esboçar um sorriso, mas o embaraço era palpável. Enquanto isso, na plateia, alguns se levantaram lentamente, criando uma atmosfera carregada de emoção. Uma jovem, que antes ria, agora chorava sem compreender o motivo, enquanto um senhor de chapéu enxugava os olhos com um lenço. Dona Dalva abriu os olhos, observou ao redor e viu todos paralisados em um silêncio absoluto. Por um breve instante, pensou que havia cometido algum erro. Aconteceu algo? Perguntou inocente, com um leve tremor na voz. O apresentador, ainda surpreso, se aproximou e respondeu: Aconteceu, Dona Dalva. A mão de um segurança, que antes segurava a fita que delimitava o corredor, relaxou, e o jurado central, sem perceber, descruzou os braços. No canto, uma funcionária da limpeza, que não deveria estar ali naquele momento, congelou com a vassoura suspensa no ar, contribuindo para que a intensidade do momento. A plateia começou a aplaudir, inicialmente de forma tímida, mas logo o som se intensificou até se transformar em um estrondoso trovão. As pessoas se levantavam, batiam palmas e gritavam seu nome. Dona Dalva, atônita, levou as mãos ao rosto, fazendo o tempo parecer parar. Com um sorriso tímido, respondeu com simplicidade: Eu apenas cantei o que a vida me ensinou. Nos bastidores, Rafael chorava como uma criança, ciente de que aquele instante transformaria tudo. O apresentador, ainda tentando recuperar o ritmo do programa, expressou-se emocionado. Faço música há 30 anos e nunca presenciei uma plateia silenciar dessa maneira. A senhora não apenas cantou, mas curou a nossa alma. A câmera focou novamente no rosto do jurado sarcástico, que estava claramente impactado. Ele acionou o microfone e declarou: Dona Dalva, a senhora me ensinou uma lição que ficará comigo para sempre. Dona Dalva permaneceu em silêncio, apenas fazendo um gesto de gratidão e envolvendo-se com o violão, como se estivesse agradecendo a um velho companheiro. O programa inteiro congelou e todos os presentes estavam cientes de que testemunhavam algo excepcional. Não era meramente uma apresentação, era o reencontro de uma vida inteira com o palco. Dona Dalva baixou o olhar e, de forma humilde, respondeu: Às vezes, moço, a alma precisa ser ouvida para lembrar que ainda está viva. Essa reflexão profunda ressoou no coração de todos, deixando uma marca indelével naquele momento. O público irrompeu em aplausos que se estenderam por longos minutos. E ali estava ela, a mulher que outrora passou despercebida nas calçadas, agora iluminada pelos holofotes e abraçada por todos o país. Na primeira fila, uma senhora de cabelos brancos, com elegância e contenção, levantou-se lentamente, aplaudindo com força, enquanto levava a mão ao coração, em lágrimas. Ao seu lado, o neto enxugou as lágrimas com a manga da camisa e sussurrou: Vó, a senhora está bem?
Estou, é que essa voz me fez lembrar da minha mãe. Ela cantava assim, com verdade, respondeu, sem receio de chorar. Mais atrás, uma moça que antes ria alto tentava se esconder, envergonhada, enquanto os aplausos pareciam intermináveis. A cada nova ovação, Dona Dalva inclinava-lhe a cabeça, como se recebesse um abraço que esperou por anos. Aquela cena seria reexibida em noticiários, compartilhada nas redes sociais e lembrada por muito tempo. Contudo, o que ninguém sabia é que o destino reservava uma surpresa, uma reviravolta que faria todos chorarem novamente, por um motivo ainda mais profundo. Se você também acredita que Dona Dalva merece respeito e justiça por tudo o que enfrentou, deixe sua mensagem nos comentários. Justiça por Dona Dalva. Um homem simples, de boné, observava atentamente o palco e murmurava: essa música é a nossa história, a história de quem foi esquecido. Nos bastidores, Rafael pressionava o intercomunicador, solicitando que as câmeras permanecessem em Dona Dalva por mais alguns segundos. O diretor respondeu: aguenta, aguenta, isso é ouro, não corta. O apresentador respirou fundo e caminhou até ela com cautela para não interromper aquele momento mágico. A voz dele soou mais suave do que o habitual. Dona Dalva, a senhora percebe o que este teatro está expressando? Ela sorriu de forma tímida, refletindo a emoção do momento. A jurada Cina à esquerda pediu a palavra, com a voz embargada. Já testemunhei muitas pessoas cantando, muitas delas com grande talento. Mas o que a senhora trouxe aqui vai além da técnica, é vida. A senhora devolveu um significado a este palco. O jurado do centro, que antes parecia cético, agora exibia uma nova postura. Passou as mãos pelos olhos, pigarreou, tentando retomar o controle. Eu disse bobagens, fui insensível. Ele olhou para a plateia e depois voltou seu olhar para a Dalva. A senhora cantou e me fez refletir. Peço desculpas. Ela assentiu com tranquilidade, mostrando a força de seu espírito. Canto para curar o que é possível curar. O restante a gente entrega. A plateia respondeu com aplausos renovados, agora mais calorosos e sem constrangimentos. Um produtor apressou-se até Rafael, informou que a direção gostaria que Dona Dalva cantasse mais um trecho, apenas o refrão. Em seguida, iriam para o intervalo com um close nela. Rafael aproximou-se da ribalta e sinalizou com as mãos, perguntando se ela aceitava. Dona Dalva posicionou o violão no quadril, respirou fundo e repetiu o refrão, mais suave, como se estivesse cantando para um ambiente íntimo. O teatro inteiro acompanhou em silêncio, alguns desafinados, mas ninguém se importou. Ao término, alguém gritou: Bravo! O eco desse bravo reverberou pelas paredes, retornando como um aplauso involuntário. Nesse momento, o técnico de som, Lucas, estava parado, completamente alheio ao painel. A recepcionista do estúdio, Bia, que havia conseguido um espacinho no canto, chorava sem inibições. O apresentador sinalizou para Sunny da banda de apoio interromper a vinheta e quis falar mais uma vez. Dona Dalva, a senhora veio de São José do Rio Preto. A senhora tem um lugar para voltar hoje? Ela, sem dramatizações, compartilhou a verdade. Tenho a praça, mas hoje também carrego essa lembrança, e se eu puder, amanhã canto novamente, nem que seja debaixo de uma árvore. A câmera se aproximou, capturando cada ruga como se fossem medalhas, revelando-as a profundidade de sua extrema história. O jurado à direita, que até então mal havia falado, completou: a senhora não retorna à praça sem convite. Não, temos um especial no domingo. Eu quero a senhora lá com cachê. Como qualquer artista, houve um murmúrio de surpresa na plateia, que explodiu mais uma vez, agora com pessoas batendo os pés no chão. O apresentador, emocionado, finalizou a interação dizendo que a música possui o poder de nos reconciliar com nossa própria história.
Obrigado, dona Dalva. O Brasil precisava escutá-la. As luzes diminuíram um tom, criando um clima de reflexão. Enquanto os técnicos preparavam o palco, diversas pessoas na plateia tentavam se conectar com ela, enviando beijos e expressando gratidão. Dalva acenou timidamente e envolveu o violão com afeto, como se estivesse abraçando um ente querido de longa data. Rafael apareceu para conduzi-la de volta aos bastidores. No trajeto, uma funcionária do teatro, vestida com seu uniforme, parou em sua frente e disse: Eu limpo esse palco todos os dias. Hoje que a senhora limpou minha alma. Obrigada. Dalva segurou a mão da mulher por um breve momento e respondeu: Fazemos o que podemos com a voz que temos. Por trás do painel de LED, longe dos olhares da plateia, ela encostou na parede e respirou profundamente, refletindo sobre a experiência vivida. Não parecia exausta, mas sim leve. A emoção do público era como um abraço prolongado que a vida lhe havia negado por tantos anos. No entanto, ela não tinha ideia de que a comoção nacional estava apenas começando. Do lado de fora, celulares registravam a cena, comentários se espalhavam e a história de uma cantora invisível começava a ganhar forma, nome e destino. O que estava por vir faria muitas pessoas refletirem sobre suas próprias vidas e abriria para Dona Dalva uma porta que ela nem sonhava que ainda existisse. Nos bastidores, a equipe de produção discutia a programação quando o jurado central, aquele que havia feito um comentário cruel, pediu para falar com Dona Dalva longe das câmeras. O diretor, apreensivo, deu a autorização. Rafael a seguiu discretamente por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas frias. O jurado retirou o ponto eletrônico do ouvido e respirou fundo, como quem finalmente decide expressar o que realmente importa. Dona Dalva, eu errei com a senhora no palco, fui injusto, mas há outra coisa, disse em voz baixa. A senhora cantou e me trouxe um rosto, o rosto da minha mãe. Dalva pressionou o violão contra o peito, atordoada. Sua mãe. Ela cantava nos bailes do interior, até que a bebida e a dureza do meu pai tiraram tudo dela. Eu fui embora de casa ainda adolescente para não ter que ver aquilo. Anos depois, quando ela adoeceu, eu não estava lá. Senti vergonha. Tornei-me esse homem que o Brasil conhece e deixei a história dela trancada em uma gaveta. Ele passou a mão pelo rosto e acrescentou: Hoje a senhora abriu essa gaveta com um acorde. Rafael observava em silêncio, absorvendo-a na profundidade do momento. Dalva, com ternura, respondeu: Cantar é uma forma de lembrar e de pedir perdão. Ambas as coisas cabem na mesma voz. O jurado assentiu, com os olhos marejados. Quero consertar isso de alguma maneira. O mínimo que posso fazer é garantir que a senhora não volte para a rua. Vou custear hospedagem, alimentação e o que precisar até o fim da temporada, sem holofotes, sem marketing. A resposta de Dalva foi firme. Se a senhora concordar, não é necessário me conquistar com gentilezas. Em seguida, acrescentou: Mas aceito um abrigo até o próximo ensaio. O restante a vida se encarrega de mostrar. Não se trata de compra, mas de dívida. Ele respondeu de forma franca, demonstrando sinceridade. Rafael então interveio, trazendo uma nova informação. A produção do programa solicitou autorização para utilizar o vídeo da apresentação no encerramento do episódio. Isso vai ao ar em todo o país ainda hoje. Como será a reação do público ao ver essa história se desenrolar na tela? Ele lançou um olhar ao jurado e afirmou que queria assegurar que a história dela fosse respeitada, sem piadas na edição. O jurado garantiu que cuidaria disso pessoalmente, prometendo aprovar cada detalhe. Após essa conversa, voltaram para o camarim. Bia, a recepcionista do estúdio, havia conseguido uma garrafa de água e um prato de sopa com pão do refeitório, colocando tudo sobre a mesinha com cuidado e dizendo: Está quentinha, dona Dalva. Fiz questão. Emocionada, Dalva respondeu: Deus te abençoe, minha filha.
Enquanto saboreava a sopa, o produtor do programa entrou apressado, segurando um tablet. Vejam isso! Exclamou, exibindo a tela onde o vídeo da apresentação já circulava pelos perfis de bastidores. Em apenas 15 minutos, contava com mais de 50.000 visualizações e comentários de todo o Brasil, com as pessoas pedindo o nome dela, sua história e de onde veio. Alguns afirmavam ter reconhecido a voz de uma cantora antiga de rádio, o que deixou Rafael atônito. O produtor deslizava pelos comentários quando encontrou-se um perfil de uma rádio comunitária de Catanduva, mencionando que lembrava de uma Dalvinha que cantava com uma pequena banda nos anos 70, questionando se era a mesma pessoa. Dalva pousou a colher com delicadeza e o nome Dalvinha reverberou no camarim como uma memória recém-descoberta. Faz tempo que não ouço meu nome assim, comentou, trazendo à tona sentimentos adormecidos. O jurado, ainda tocado, sugeriu que, se confirmassem que era a mesma, poderiam criar um quadro no próximo programa, revivendo a história dela com homenagens, sem humilhações. Rafael concordou, mas preferiu ser cauteloso, ressaltando que, com calma, ela não era uma pauta, mas uma pessoa e que primeiro deviam cuidar dela após o show. Nesse momento, o celular de Bia vibrou e, ao lermos a mensagem, levou a mão à boca. Gente, desculpem, olhem isso aqui, disse, mostrando um vídeo gravado por alguém na plateia, que já havia sido compartilhado por grandes páginas. O país estava emocionado com a senhora, Dona Dalva, que sorria, cansada, mas feliz, afirmando que a música a uniu novamente. Estou bem, estou inteira, completou. Rafael, tocado, baixou a cabeça por um instante, sentindo que algo maior estava em movimento, como se a canção tivesse puxado um fio antigo da vida de Dalva. Um fio que, se desenrolasse um pouco mais, poderia desvendar um nó esquecido por todos. Por fim, Rafael manteve em segredo a informação que lhe causou calafrios, recordando a voz de Dona Dalva, que soava como a de sua mãe biológica. A pessoa que mencionou a perda da mãe na maternidade nunca soube o que realmente ocorreu com ela. Será que esse reencontro poderia trazer à luz verdades há muito enterradas? O coração de Rafael pulsou mais rápido, sem explicação aparente. O jurado respirou profundamente e, antes de se retirar, deixou sobre a mesa um cartão com seu contato direto. Se precisarem de algo, não hesitem em me chamar. Agradeço por me lembrar do que eu tentei ocultar. Voltou seu olhar para Dalva e disse que ela lhe proporcionou a oportunidade de pedir perdão, mesmo na ausência da sua mãe para ouvir. Dalva segurou a mão dele com empatia, afirmando que o perdão chega onde não conseguimos ir. Vá em paz. Ao sair, o camarim tornou-se mais silencioso, com apenas o barulho da rua, o tráfego noturno e a movimentação dos técnicos ao fundo. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, declarando que Dona Dalva, hoje, não recebeu apenas aplausos, mas conquistou um novo caminho. Embora os passos sejam pequenos, serão firmes. Amanhã cedo, levarei a senhora a uma clínica parceira para cuidar da visão e realizar um check-up, garantindo que esteja bem para os ensaios. Do lado de fora, as telas já exibiam trechos da apresentação. O país que presenciou a entrada de uma idosa humilhada no palco agora testemunhava o renascimento de uma artista. Sem que ninguém soubesse, essa exposição abriria as portas para um encontro improvável, aquele que daria significado a todos os silêncios que ecoavam de longe. Naquela mesma noite, o vídeo da apresentação de Dona Dalva dominava as redes sociais. Era impossível acessar qualquer aplicativo sem encontrar a imagem daquela mulher simples, de voz rouca e olhar sereno, emocionando uma plateia inteira. As hashtags Donádiva e A Voz do Brasil figuravam entre os assuntos mais comentados. Telejornais repetiam o momento do silêncio, as lágrimas e o pedido de desculpas do jurado. Repórteres formavam fila na porta da pousada onde ela estava hospedada.
Você já se inscreveu no canal? Muitas histórias emocionantes da época, repletas de reviravoltas e verdades da vida, certamente irão tocar seu coração. O país, acostumado a escândalos e polêmicas, parou para ouvir uma história verdadeira. No quarto simples da pousada, Dalva ainda tentava compreender o que estava acontecendo. O telefone do quarto não cessava de tocar. Eram produtores, emissoras de rádio e programas de TV, mas ela permanecia sentada na beira da cama, segurando o violão e fitando o crucifixo pendurado na parede. Rafael entrou apressado, com o celular em mãos, e comentou que Dona Dalva se tornara um fenômeno nacional, com um sorriso no rosto. Veja só, o vídeo já ultrapassou a marca de 5 milhões de visualizações. Ela ergueu as sobrancelhas atônita e questionou: Milhões? Tudo isso mesmo? Exatamente, as pessoas estão tocadas pela história e pela sua voz. A gente de todo o Brasil, achando todo o Brasil solicitando que a senhora cante em suas cidades. Dalva soltou uma risada confusa. Meu filho, nem tenho roupas para tantos convites e não sei como me dirigir a tanta gente. Basta falar o que sempre disse, respondeu Rafael. Cante com o coração, o restante virá naturalmente. Pouco depois, o telefone tocou novamente. Era uma ligação de uma emissora de televisão de São Paulo, convidando-a para um programa dominical. Ofereceram transporte, hospedagem e até um cachê. Rafael a observou, esperando uma resposta. Eu em São Paulo? Ela indagou, rindo nervosamente. Faz tantos anos que nem lembro como é viajar de avião. Então é hora de relembrar, disse ele. O Brasil precisa te reencontrar. Com essa motivação, Dalva se preparou para essa nova etapa de sua vida. No dia seguinte, ao chegar ao aeroporto, Dalva foi recebida por repórteres e admiradores, pessoas simples de todas as idades, que desejavam apenas abraçá-la. Uma jovem chorava enquanto segurava um cartaz que dizia: Ah, a voz que representa nossas mães. Durante o programa, o apresentador a recebeu com todas as honras, afirmando: Dona Dalva, a senhora se tornou um símbolo de esperança. Milhares afirmam que voltaram a acreditar na vida ao ouvirem sua música. Humilde como sempre, ela respondeu: Eu apenas cantei o que vivi. A dor ensina a cantar com alma, sem desafinar. O público se levantou em aplausos, muitos chorando livremente. Durante a entrevista, a produção anunciou uma surpresa emocionante. Haviam encontrado uma antiga gravação de rádio dos anos 70 com uma voz idêntica à dela. O apresentador colocou o áudio para tocar, revelando uma jovem interpretando uma canção sertaneja, repleta de doçura. Dalva levou a mão à boca, emocionada, e murmurou: essa sou eu. Com lágrimas nos olhos, a plateia vibrou. O apresentador sorriu e disse: Pois é, dona Dalva, a vida nem afastou do palco, mas agora ela trouxe de volta. Ele olhou para a câmera, garantindo que ela ficaria. Sua história ganhou destaque em jornais impressos, emissoras de rádio e portais de notícias, atraindo mensagens de todas as partes do país. Uma padaria em Goiânia ofereceu um ano de pães gratuitos, enquanto um grupo de artistas organizou uma vaquinha para adquirir uma casinha simples, onde ela pudesse viver com dignidade. Rafael acompanhava tudo com o coração transbordando de alegria, sabendo que a jornada de Dalva estava apenas começando. Viu nela algo que transcendia o mero talento, a essência de tantas vidas esquecidas que ainda guardavam um brilho oculto. Dona Dalva, por sua vez, permanecia com os pés firmemente ancorados no chão. Agradeço todo o carinho, mas o que realmente desejo é continuar cantando, afirmava. Não busco fama, mas canto porque é a forma que encontrei para não sucumbir por dentro. Mal sabia ela que, entre os milhões de olhares que acompanhavam sua trajetória, havia um par que chorava de maneira distinta. Um olhar que trazia à tona uma lembrança antiga e um vazio que jamais foi preenchido.
Alguém percebia naquela voz algo que o coração reconhecia. Mesmo sem compreender totalmente o motivo, o destino preparava mais um encontro, daqueles que o tempo leva, mas não apaga da memória. O domingo desceu como um cobertor quente sobre São José do Rio Preto. Após sua aparição no programa dominical, o modesto hotel onde Dona Dalva se hospedava tornou-se um ponto de peregrinação discreta. Flores deixadas na recepção, bilhetes manuscritos e fotografias antigas de ouvintes que juravam ter dançado ao som da Dalvinha nos bailes de antigamente. Rafael organizava tudo, filtrando os pedidos e evitando excessos, pois queria preservar a tranquilidade dela. No meio da tarde, a recepcionista ligou para o quarto. Dona Dalva, peço desculpas pela interrupção, mas há um rapaz aqui que insiste em falar com a senhora. Não quer entrevista, não trouxe câmera, mas está muito nervoso. Rafael pegou o telefone. Qual é o nome dele? Disse que se chama Marcelo, Marcelo Furtado, e que veio de Campinas. Rafael olhou para Dalva, percebendo a serenidade em seu semblante. Uma intuição antiga brotou em seus olhos. Peça para ele aguardar no saguão, eu desço com ela. Desceram juntos. O saguão exalava o aroma de café fresco e o piso brilhava. Sentado em uma poltrona no canto, um homem de aproximadamente 40 anos apertava um envelope pardo com força. Ao avistá-los, levantou-se rapidamente, como quem não sabe onde colocar as mãos. Dona Dalva! A voz saiu baixa e contida, como se cada palavra temesse ganhar vida. Sou eu, meu filho. Ela sorriu com acolhimento. O que aconteceu a seguir? Ele respirou fundo e retirou do envelope uma fotografia amarelada, colocando-a sobre a mesinha de centro. Era uma imagem pequena, congelada no tempo, de uma jovem com cabelo preso e vestido claro, segurando um violão. No verso, letras miúdas diziam para meu menino que nunca teve a chance de ver a mãe cantar. Dalvinha. O rapaz não conseguiu conter as lágrimas. Cresci com essa foto, mas não entendia muito bem, pois fui adotado. Meus pais adotivos foram tudo de bom, oferecendo-me um lar, educação e dignidade. No entanto, minha mãe adotiva sempre afirmou que, caso eu quisesse explorar minhas origens, ela estaria ao meu lado. Quando avistei a senhora na televisão, não consigo descrever a sensação que senti. Era a mesma voz, aquela que ecoava no rádio que minha mãe mantinha ligado nas manhãs. A mesma energia. Senti que aquilo me pertencia. Rafael e a recepcionista permaneceram em silêncio, como se segurassem uma chama delicada. Dona Dalva se aproximou lentamente, com passos suaves, e pegou a fotografia com cuidado, como se estivesse segurando um passarinho machucado. Passou os dedos pelas bordas, reconhecendo seu cunindo vestido, a iluminação do estúdio e a expressão que só ela conhecia. De onde você conseguiu essa foto, meu filho? Perguntou. Ela esteve comigo desde que tenho memória. Veio em um envelope sem remetente. Minha mãe adotiva diz que recebeu no dia em que me trouxeram para casa, mas não havia informações sobre a família biológica. Apenas isso. Ele abriu o envelope novamente e retirou uma pulseira de maternidade, quase sem tinta, mas com a data legível, 1984, e duas iniciais, DS. Rafael coçou a testa, atônito, e olhou para Dalva. DS de Dalva Souza, ela respondeu, sentando-se lentamente. O mundo pareceu inclinar-se um pouco. Meu filho, você se chama Marcelo? Sim. E ela engoliu em seco, como se as palavras pesassem. E disseram que sua mãe? Disseram que ela faleceu no parto. Cresci acreditando nisso. Contudo, ao ouvir a senhora, algo se revirou dentro de mim. Dona Dalva apoiou o violão na poltrona e segurou as mãos de Marcelo. Havia firmeza em sua pele e certeza em seu gesto. Apesar disso, sua voz saiu suave. Eu também cresci com uma história, a de que meu filho nasceu sem vida. Ouvi isso do seu pai, do Antônio. Foi a pior noite da minha vida. Pedi para ver, para segurar, e ele não permitiu.
Disse que resolveria, afirmou que era melhor esquecer. Eu nunca esqueci, jamais. Ela respirou fundo, como se as memórias a consumissem. Quando a vida me tirou tudo, eu conversava com Deus. Se meu menino sobreviveu, um dia ele ouvirá minha voz e retornará. Marcelo chorou, escondendo o rosto entre as mãos. Rafael, em pé, parecia uma coluna sustentando o teto, observando a cena com atenção. Não quero criar confusão, disse Marcelo em um sussurro, sua voz trêmula. Não vim tirar nada de ninguém. Apenas preciso saber se essa falta tem um nome. A necessidade de respostas pairava no ar, como se todos esperassem que a verdade finalmente emergisse. Dalva enxugou as lágrimas com as costas dos dedos. Minha falta sempre teve um nome. Eu a chamava de meu menino. Um silêncio suave envolveu o saguão, enquanto do lado de fora, um ônibus buzinou e alguém riu alto. A cidade continuou seu ritmo, mas ali dentro o tempo seguia em outra cadência. Rafael voltou a respirar e, com um tom prático e delicado, afirmou: A gente vai fazer da maneira correta. Amanhã cedo vou agendar um exame, conversar com a produção, com um advogado da emissora e seguiremos os trâmites legais, sem fazer alarde. Vocês merecem a verdade com serenidade. Marcelo concordou com a cabeça e expressou seu desejo. Não quero câmeras, não quero espetáculo. Se for verdade, meu único desejo é um abraço que nunca o aconteceu. Dalva segurou as mãos dele novamente, como se quisesse reter o calor de um berço. Eu ainda não sei o que o resultado vai revelar, disse ela com firmeza. Mas minha alma já reconheceu. A voz que me trouxe até aqui também te trouxe. Ele tentou sorrir, lutando contra as lágrimas, e perguntou: Posso te chamar de mãe, mesmo que seja apenas hoje? Ela fechou os olhos por um momento, como quem busca coragem para abrir uma janela antiga, e respondeu: Pode sim, e pode voltar amanhã, depois e quantas vezes forem necessárias até que possamos reaprender. Marcelo a envolveu em um abraço suave e respeitoso, como quem encontra algo antigo e delicado. Não foi um abraço de despedida, mas um de recomeço. Rafael desviou o olhar para lhes proporcionar privacidade, mas enxugou as próprias lágrimas sem constrangimento. Sabia que dali em diante tudo deveria ser amarrado com cuidado, sinceridade e sem pressa, como uma costura bem feita. Antes de subir, Marcelo deixou o envelope nas mãos de Dalva, dizendo: Fica com a foto. Ela respondeu: Ela sempre foi sua e você sempre foi meu. Quando as portas do elevador se fecharam, a cidade voltou a funcionar normalmente. Contudo, no quarto, a fotografia amarelada sobre a cômoda parecia brilhar à noite como uma lamparina. Dalvinha sorria do passado, e pela primeira vez, aquele sorriso parecia ter um destino. Na manhã seguinte, o corredor da clínica exalava o aroma de café fresco e desinfetante. Rafael chegou cedo, com a papelada em mãos, e encontrou Dona Dalva e Marcelo sentados lado a lado, sem se encostarem muito, como quem ainda descobre o tamanho do próprio abraço. A recepcionista o chamou com gentileza e o exame foi realizado sem alarde. Algodão, uma pequena picada, tubos devidamente etiquetados. O médico explicou os prazos, pediu tranquilidade e garantiu sigilo. Saíram de lá em silêncio, cada um com o coração pulsando fora do peito. Durante os dias de espera, a cidade parecia ecoar mais alto. As televisões nos bares repetiam a apresentação, enquanto a portaria do hotel recebia bilhetes com orações. Rafael media cada passo para proteger o que realmente importava: o tempo deles, dois, à noite, no modesto quarto. Dalva abria a gaveta, retirava a foto envelhecida e acariciava o rosto de Dalvinha antes de guardá-la novamente, como se estivesse realizando um ritual de acolhimento. Marcelo, acomodado em um quarto vizinho, escrevia em um caderno, registrando frases curtas, indagações e memórias emprestadas. Por vezes, ele se aproximava da porta de Dalva, batia suavemente e perguntava se ela estava bem. Ela levava um segundo para responder,
não por hesitação, mas para saborear a palavra. Estou, meu filho, vem aqui um pouquinho. Sentavam-se à beira da cama, onde ele pedia uma história. Ela falava sobre o rádio portátil, o vestido claro que havia emprestado e o primeiro violão que o pai lhe dera. Quando as recordações chegavam ao nome de Antônio, o ambiente tornava-se mais denso e ela respirava fundo, com firmeza. A vida me ensinou a não deixar a dor dominar a conversa, dizia, mudando de assunto para as canções. No terceiro dia, o telefone de Rafael tocou no corredor. Era do laboratório. Ele segurou o aparelho contra sua orelha e ouviu a atendente informar: resultado disponível. Agradeceu e ficou parado por alguns segundos, como quem precisa de coragem para movimentar as pernas. Com um envelope branco nas mãos, entrou no quarto de Dalva e Marcelo. Sem criar expectativa, depositou o papel sobre a cama, empurrando-o até o centro e se sentou. O silêncio parecia uma vela acesa. Vocês querem que eu leia? Perguntou em voz baixa. Eu leio, respondeu Marcelo, tentando manter a voz firme. Rompeu o lacre, procurou as linhas corretas e encontrou os números que confirmavam o que seu coração já sabia. A mão tremeu e ele precisou inspirar 2 vezes para não perder o fôlego. Compatibilidade 99,9%. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou. Dalva simplesmente fechou os olhos, como quem recebe água após atravessar um deserto. Neste momento, Marcelo abaixou o papel no colo e encarou-a sem disfarces, percebendo que a distância que os dias ainda sustentavam desmoronou. Ele se lançou em seus braços, e foi um abraço que não pedia licença, caloroso, lento, ancestral. Não era um final de novela, era vida real. Que lições podem ser extraídas desse reencontro tão profundo? O choro surgiu sem vergonha, misturando idades e sal, como rios que finalmente se encontram no mesmo mar. Rafael virou o rosto para Danella, não por falta de coragem, mas por respeito ao milagre simples. Ele murmurou com a voz enterrada no ombro dela: Eu cheguei tarde, mãe. Desculpa, nenhum filho chega tarde quando a mãe nunca parou de esperar, respondeu ela, acariciando-lhe a nuca. Você apenas pegou o caminho mais longo. Ao dar 2 passos, ele respirou a cidade, e ao se voltar, viu que os dois já sorriam entre as lágrimas. Precisamos resolver as questões práticas, afirmou ele, retomando a serenidade com delicadeza. Certidão, registro, burocracia. Conheço uma defensora pública, a doutora Lídia, que é discreta e lida com isso com tranquilidade. O resto eu aprendo, respondeu Marcelo, enxugando as lágrimas na manga. Aprendo a te chamar de mãe, como se chama a água de água. Aprendo-se o teu café, a hora que você dorme, o jeito que afina o violão e o seu costume de andar apressada. Dalva, balançando a cabeça, comentou que quem corre demais pode tropeçar no próprio coração. Vá com calma, meu filho. Ao final da tarde, Rafael recebeu uma ligação da produção de um programa musical. Desejavam gravar um especial intimista, sem plateia, apenas ela e o microfone no próximo domingo. Prometeram que não haveria sensacionalismo, apenas música. Ele olhou para os dois e perguntou se aceitavam participar sem revelar nada sobre suas vidas, somente canções. O país inteiro aguarda uma sua voz, Dona Dalva. E pode ser bonito transformar esse resultado em silêncio. O silêncio de quem sabe. Marcelo assentiu, compreendendo. Eu fico no fundo do estúdio. Não preciso aparecer. Apenas quero ouvir. O domingo chegou com um céu limpo. O estúdio era menor, com luz quente, um banquinho de madeira e o pedestal centralizado. Dalva passou os dedos pelas cordas, afinou de ouvido, olhou para a sombra de Marcelo, encostada numa parede escura, e sorriu de canto. Era um gesto sutil, mas dizia: Eu sei que você está aqui. Rafael, através do vidro, levantou o polegar para o técnico. Ela começou a cantar uma nova canção,
Não uma nova de rádio, mas uma nova da vida. Versos simples surgiam como quem escreve o próprio nome em um papel que finalmente reconhece a letra. Entre uma estrofe e outra, o técnico deixou o microfone aberto, e o som da respiração dela se integrou à música, lembrando que o milagre da voz é feito de ar. Quando o último acorde reverberou no teto e se aquietou, ninguém se moveu. Dalva ficou em pé, retirou o fone e não precisou procurar Marcelo, que já vinha caminhando lentamente de cabeça baixa, como quem pede licença para entrar em um terço. Parou a poucos passos, com as mãos diante do peito, e disse de forma simples: Mãe. Ela se aproximou, pousou o violão no banquinho e abriu os braços. O segundo abraço foi diferente do primeiro, apresentando menos desespero e mais aconchego. Rafael fechou os olhos, permitindo que o relógio marcasse mais 2 minutos antes de aplaudir suavemente, como se pudesse espantar a felicidade. Ao deixar o estúdio, a noite em São José do Rio era quente e o vento brincava com as bandeirinhas de uma quermesse distante. Marcelo estendeu o braço e se ofereceu para acompanhá-la ao jantar, o que Dalva aceitou, mas apenas se fizessem uma parada na praça. Ela desejava entoar uma canção no estilo antigo, como forma de gratidão àqueles que a escutaram antes de ter um palco. A praça os recebeu com os sons habituais: crianças correndo, vendedores de milho e um sanfoneiro afinando seu instrumento do outro lado. Dalva sentou-se em um banco, afinou o violão sem pressa e começou a cantar baixinho, quase como se fosse uma conversa entre eles. Ninguém reconheceu a artista da televisão naquele momento inicial, mas todos identificaram a mulher que canta como se estivesse dialogando com sua própria trajetória. Gradualmente, 2 ou 3 pessoas se aproximaram. Um senhor retirou o chapéu, uma jovem encostou o carrinho de bebê e Marcelo, à direita, iluminava as mãos da mãe com a luz do celular. Quando a canção chegou ao fim, não houve uma salva de palmas estrondosa, mas algo muito mais significativo. Uma senhora se aproximou e disse: Obrigada. Um menino guardou o celular e abraçou a mãe, enquanto um vendedor de pipoca deixou um saquinho no banco, afirmando que era por conta dele. Dalva olhou para Marcelo e, naquele instante, o mundo inteiro se encaixou naquele olhar. A noite os envolveu da maneira certa, sem alarde, sem manchetes, sem milagres fabricados. Apenas uma verdade que, ao ser encontrada, não necessita de justificativas. O abraço silencioso entre eles moldou tudo aquilo que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Os dias seguintes pareciam surreais. Pela primeira vez em décadas, Dona Dalva despertava com o coração leve, ouvindo não o barulho da rua, mas o riso contagiante de Marcelo, que preparava café na cozinha do pequeno apartamento que Rafael havia conseguido para ambos. Era simples, mas acolhedor. Na varanda, o sol entrava timidamente entre as plantas que ela mesma havia cultivado em latas reaproveitadas. Rafael passava todas as manhãs ali, organizando a agenda de Dona Dalva, agora repleta de convites, entrevistas, apresentações e eventos beneficentes. Certa tarde, Marcelo chamou a mãe para uma conversa na varanda e, com um olhar para o chão, perguntou: Mãe, posso te fazer uma pergunta? Dona Dalva respondeu: Pode, meu filho. A senhora perdoou o meu pai? Ela hesitou antes de responder, fitando o horizonte, observando a fumaça distante dos ônibus e as nuvens se movendo lentamente. O perdão, Marcelo, não é esquecer o que nos fizeram, mas libertar o que ainda nos aprisiona no passado. Eu chorei muito de raiva dele por ter me tirado você, por ter me roubado o direito de ser mãe. No entanto, ao ouvir sua voz me chamando de mãe, percebi que o perdão já havia me encontrado, mesmo sem que eu me desse conta. Marcelo segurou a mão dela, desejando ter-a encontrado antes. Ela sorriu suavemente e disse: Mas veja como estamos. Deus costurou o rasgo. A linha pode estar torta, mas é firme.
Na sequência, Rafael apresentou uma proposta inovadora que poderia proporcionar uma nova experiência. Ele sugeriu uma apresentação beneficente no hospital municipal para pacientes idosos e acamados. Nada de grandes palcos, dona Dalva, comentou ele. Apenas pessoas simples como a senhora, aquelas que precisam ouvir o que a senhora canta. Ela concordou sem hesitar, sentindo que essa era uma oportunidade única de compartilhar sua música. Quando o dia chegou, o auditório improvisado estava repleto de pessoas, incluindo pacientes em cadeiras de rodas, enfermeiros exaustos e médicos curiosos. Marcelo ocupou a primeira fila, com os olhos marejados, ansioso para apoiar a mãe. Dona Dalva subiu ao pequeno palco, violão no colo, e começou a entoar uma canção nova que havia composto nos últimos dias. Quem planta amor na dor, floresce em chão de lágrima, e quem volta para si nunca volta sozinho. A música era breve, mas cada palavra parecia carregada de cura. Enquanto alguns pacientes choravam em silêncio, outros aplaudiam timidamente com as mãos trêmulas, refletindo a emoção do momento. Ao final, a paz de Moçala pairou em um silêncio profundo, aquele que suspende o tempo e permite a reflexão. Após a apresentação, uma enfermeira se aproximou com um jovem magro e pálido, puxando um suporte de soro. Dona Dalva, este aqui estava ansioso para conhecê-la. Ele assistiu à sua apresentação na TV e ficou emocionado. Dalva se abaixou e segurou a mão fria do rapaz. Ele sorriu e disse: Eu só queria expressar que passei anos sem encontrar sentido em nada, e ao ouvir sua música, parece que o mundo abriu uma janela. Como não se sentir tocado por palavras tão significativas? Marcelo observava a cena com um misto de orgulho e melancolia, sentindo-se dividido entre o passado que nunca conheceu e o presente que acabara de descobrir. Sua mãe sempre dizia que eu só canto onde a alma cabe, meu filho. Palco grande é bonito, mas é nas praças que o coração ouve melhor. Meses se passaram e o vídeo da música no hospital viralizou ainda mais do que o primeiro. Mas Dona Dalva não se deixava levar pela fama. Ela preferia as praças, os abrigos e os asilos, afirmando que cantar para aqueles que esqueceram o som da vida era o maior prêmio que alguém poderia receber. Aquele encontro com Marcelo a tocou profundamente. Na volta para casa, dirigiu em silêncio e, ao estacionar, olhou para o filho com um sorriso afetuoso. Mãe, a senhora sabe o que é? Eu sempre acreditei que o palco não era o seu verdadeiro lar. O seu lugar é onde existem almas em busca de esperança. Dalva sorriu enquanto fitava o céu que começava a escurecer, refletindo sobre a beleza das palavras do filho. É, meu filho, cantamos para curar o mundo e em muitas ocasiões a própria vida se cura no processo. Numa manhã de domingo, enquanto Marcelo preparava o café, ela se acomodou na varanda com seu violão e começou a tocar suavemente. Rafael chegou para visitá-los e ficou parado na porta, absorvendo cada nota que ecoava no ar. Ao finalizar, Dalva sorriu e disse: Sabe, Rafael, se um dia eu partir, desejo que essa música permaneça, pois descobri que o amor nunca morre. Ele apenas muda de endereço, mas continua residindo em nós. Marcelo se aproximou, envolveu a mãe em um abraço por trás e, com a voz embargada, declarou: Assim, nunca mais estarei sem lar, porque o meu abrigo está na sua voz. Ela olhou para o céu e respondeu: E o meu abrigo está no seu abraço, meu filho. A luz do sol penetrava pela janela, iluminando o violão, a mesa do café e aquele reencontro que desafiava o tempo. Não havia plateia, nem aplausos, apenas a vida devolvendo em silêncio o que um dia havia tirado. Era um novo começo para Dona Dalva, um recomeço sem fama, sem promessas, mas repleto de amor, fazendo até o coração mais cansado renascer na fé. O tempo passou, trazendo consigo dias novos.
tranquilos, serenos e cheios de significado. Dona Dalva, agora com o coração em paz, vivia entre canções e silêncios. Ela não era mais a mulher invisível das calçadas, nem a figura triste que cantava por moedas nas esquinas. Transformou-se em um símbolo de superação, amor e recomeço, provando que a verdadeira essência da vida reside nas pequenas coisas. Ela e Marcelo caminhavam juntos, reconstituindo uma vida que o destino havia desfeito há quase 40 anos. Às vezes permaneciam em silêncio, apenas contemplando o pôr do sol na varanda, pois não eram necessárias palavras. O simples fato de estarem juntos era suficiente. Rafael continuava presente, quase como um filho, e em um momento de emoção, ela enxugou uma lágrima enquanto Marcelo prometeu. Então, promete que vai viver mais um pouco para me ouvir cantar novamente. Eu voltarei. Está bem, prometo, respondeu ele com um sorriso. Ele sempre dizia: Dona Dalva, a senhora me ensinou o que é fé verdadeira, não a que se professa, mas a que se vive. Ela retribuía com um sorriso sereno e afirmava que a fé é o que resta quando tudo mais se vai, meu filho. Em um determinado momento, a emissora decidiu gravar um documentário sobre sua história, mas Dalva recusou. Ela afirmou que o mundo já havia ouvido sua voz o bastante e que agora desejava que ouvissem outras. Já fui lembrança. Agora quero ser ponte para aqueles que ainda estão nas ruas, para os que o mundo esqueceu, declarou firme, olhando nos olhos do repórter. Com o apoio de Rafael e Marcelo, Dalva deu vida a um projeto encantador intitulado Vozes da Rua, que proporcionava instrumentos e aulas de canto a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela tinha a firme convicção de que cada voz possui um caminho único para se libertar. No dia inaugural do projeto, Dalva cantou junto a dezenas de indivíduos que, assim como ela, haviam sido esquecidos em algum momento de suas vidas. Sua interpretação foi suave, permitindo que cada nota fosse sentida profundamente. Ao final, o silêncio que se instaurou foi o mesmo de sempre, um silêncio belo que não clama por aplausos, pois já é um aplauso por si só. Meses depois, Dalva partiu serenamente, numa manhã de céu azul, embalada pelo som do violão que sempre a acompanhou. Marcelo estava ao seu lado, segurando sua mão com ternura. Antes de fechar os olhos, ela compartilhou: Se algum dia sentirem saudade, cantem, porque quem canta nunca morre. E assim ela se despediu, deixando a vida com a mesma suavidade com que viveu, cantando, amando e perdoando. Contudo, sua voz perdurou, ressoando em vídeos, nos corações, nas praças, nas esquinas e, acima de tudo, no silêncio que toca aqueles que a escutam. A lição que Dona Dalva deixou é simples, mas atemporal. Nunca subestime o poder de quem o mundo tenta silenciar, pois por vezes a maior força surge das dores mais profundas, e o milagre pode estar apenas em persistir na canção. Você já parou para refletir sobre o impacto que uma única voz pode ter na vida de muitos? Se essa história te tocou, compartilhe conosco nos comentários o que você sentiu. Deixe seu like, inscreva-se e espalhe essa narrativa com alguém que precisa redescobrir a fé na vida. Não vá embora ainda, pois a próxima história está prestes a te aguardar. Clique e descubra mais uma emoção que toca fundo no coração. Até logo!